Eu sou a Francine, para quem não me conhece, sou instrutora de Pilates, trabalho com Pilates clássico há 10 anos. Aulas criativas, tá? Então, pediram muito sobre isso. Como fazer aulas de Pilates mais criativas, para não ser monótono, para não ser repetitivo. Como que eu faço para variar os conteúdos das minhas aulas, né? E assim, não fazer sempre a mesma coisa. Para aqueles clientes que não conseguem fazer exercícios mais avançados, aqueles clientes que não conseguem evoluir no método, como que eu faço isso? Pois muito que bem. E eu sei que tem muita gente que quer tornar as aulas de Pilates mais atrativas, com exercícios mais criativos, algo assim, e que não quer sair do que é o Pilates, e que quer trabalhar o Pilates de forma séria. Mas muitas vezes nessa busca por criatividade, nessa busca por algo novo, por fazer algo diferente, acaba que sai do Pilates e acaba fazendo treinamento funcional, com bolinhas, uma fisioterapia, usando muita banda elástica. E aqui eu não quero dizer que a bolinha é ruim, que a banda elástica é ruim, não é isso, tá? Mas tem maneiras e maneiras de você utilizar esses equipamentos. E eu sei que aqui algumas pessoas vão dizer, se o Joseph Pilates estivesse vivo, ele usaria, ele não usaria, ele faria, ele não faria. A gente não sabe, né? Quem somos nós para dizer o que Joseph Pilates faria ou não faria, né? Não tem como saber. O que a gente sabe é o que ele tem de exercícios criados, de equipamentos, de acessórios criados hoje. E a gente tem que utilizar com sabedoria tudo isso que ele nos deixou e saber utilizar, sim, a tecnologia, o que tem de novo hoje ao nosso favor, mas sendo fiel ao trabalho dele, tá? Então, não quero aqui demonizar a bola, demonizar as bandas elásticas, de jeito nenhum. Eu não utilizo muito bola nas minhas aulas, mas eu utilizo sim banda elástica, eu utilizo mini band. Eu acho que quando a gente fala de mat pilates, exercícios de solo, para os clientes que estão em casa, muito cliente idoso, ou que precisa trabalhar fortalecimento, não só está fazendo pilates, não está indo em musculação, em academia, principalmente nesse período que as pessoas ficaram mais em casa, algumas ainda estão mais em casa, a gente precisa criar algum tipo de resistência. Nem todos vão poder fazer exercícios com o peso do peso corporal, talvez seja demais, então a gente precisa, sim, às vezes utilizar algum acessório como uma TheraBand, uma mini band, e tá tudo bem. Mas a gente tem que saber usar isso com sabedoria. Porque se a gente não souber fazer isso e for buscar na internet e lá no Google exercícios com mini band, vai aparecer tudo que tem. Se a gente não conhecer os exercícios de Pilates e saber como utilizar essas ferramentas, a gente não vai estar variando aula, a gente vai estar inventando aula. Então, o que eu quero trazer na live aqui hoje é como fazer aulas de Pilates criativas sem inventar nada, sem fugir do método Pilates, tá? Sem acabar sendo um circuito funcional, algo assim. Uma aula de circo, né? Enfim. E tem alguns questionamentos, alguns levantamentos que eu gosto de fazer com as minhas alunas, quando eu ensino ou introduzo algum acessório. Sempre que eu vou falar com algum aluno meu, algum aluno que é instrutor de Pilates, né, do meu curso, que eu vou ensinar a usar algum acessório, seja um acessório clássico ou não, eu gosto de fazer duas perguntas para que a gente exercite isso na nossa mente. E até mesmo para que em algum momento que a gente for questionado, saber responder. Eu quero usar algum acessório, eu quero fazer alguma variação de algum exercício com o meu cliente, se pergunte, por quê? Para quem? A gente precisa saber responder essas duas questões. Por que eu vou colocar esse acessório nessa aula para o meu cliente? E quem é o meu cliente? Não, Fran, eu quero colocar um acessório só para variar, só para ser diferente. Mas por que você quer fazer diferente? Por que não pode ser a mesma coisa? É você que está entediado ou é para o bem do seu cliente? Você está dando aula de Pilates para o seu bem, para o bem do seu aluno? Então, eu vejo que muitas vezes o instrutor de Pilates quer fazer variação, quer fazer diferente, porque ele está entediado. Porque ele não aguenta mais fazer as mesmas coisas.
E aí, se esse é o caso, você já pensou em fazer um curso de reciclagem, fazer um workshop, ver algo novo dentro do Pilates com pessoas sérias? Você já pensou em estudar um pouquinho além? Porque às vezes isso é legal, a gente aprender algo, um X número de exercícios, uma técnica, um jeito de pensar. Mas depois de um tempo, quando a gente domina aquilo, já trabalha aquilo, já faz, pode ser que fique um pouco, de novo isso. E aí a gente tem que ir um pouquinho além. Eu já trabalho há 10 anos com Pilates clássicos, seguindo uma linha de ensino. Sempre fiz workshops para renovar, com pensamentos diferentes, linhas diferentes. Então, a minha formação foi muito na linha da Romana Krizanovska, mas eu já fiz workshop com pessoas de outras linhas, que estudaram com Dorothy, que estudaram com Bob Linkins, já fiz agora com o pessoal do Vintage, que estudou com Jay Grimes. Então, ir além, buscar além, né? Tudo é Pilates, né? O Ron Fletcher. Ron Fletcher é um tipo de Pilates totalmente diferente do que a gente trabalha com Romana Krizanovska, né? Com a linha da Romana. É totalmente diferente. Você já estudou, já conheceu? Então, quando às vezes a gente está caindo na mesmice e nos sentindo repetitivos, talvez falte um pouco mais, né? E aqui eu tenho oferecido para vocês conteúdos gratuitamente no Instagram, no Facebook, no YouTube. Vai ter o workshop Domine Suas Aulas de Pilates, que também é online gratuito, que eu também vou dividir um pouco desse conhecimento com vocês. E que eu acho que é interessante, sim, a gente dar uma chacoalhada, ver um pouco coisa diferente dentro do Pilates, para não cair nessa bobeira de ir lá para a internet, pesquisar e dar um exercício que você nunca fez, nunca vivenciou no seu corpo, nunca experimentou, não sabe nem exatamente qual o objetivo, para que serve, para que não serve. Às vezes nem Pilates é. Não que o exercício seja ruim, mas foge da essência do método, do objetivo do método, e quando vê, você nem sabe mais o que está fazendo, não sabe mais qual é a sua proposta, está totalmente perdido. Se algo não tem resultados, porque, né, você não sabe nem o que está fazendo, selecionou qualquer exercício. E é aquela frase que tem no Alice do País das Maravilhas, né? Quando você não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. Só que quando você chegar nesse lugar, não reclama. Afinal de contas, você não disse para onde queria ir, né? Então, defina onde que você quer ir, que caminho você quer seguir e vá, trilha aquele caminho na busca do que você quer. Não fique perdido na internet, indo para tudo quanto é caminho. Pega o GPS, pega o caminho e vai, tá? Principalmente se você está começando no Pilates. Se você está começando no Pilates, se você pegar muita informação de tudo quanto é lado, você vai ficar perdido. Segue um caminho, segue um rumo e vai nele. Quando você tiver 100% naquele caminho, 100% naquele rumo, aí você pode pegar outras informações ou querer misturar técnicas, mas é bem importante que você saiba o que esteja fazendo e saiba responder por quê e para quê. E por que eu encho tanto o saco nesse ponto, antes de falar de exercícios, de acessórios para avaliar aulas? Porque dentro do método Pilates, dentro dessa sequência de exercícios que já vem preparada, que o Joseph Pilates já nos deixou, e com os próprios acessórios, mas antes mesmo de falar dos acessórios, a gente já tem uma evolução. A gente já pode construir essa evolução. Pensando que a gente tem as variações iniciais, né? Quando um aluno iniciante chega para uma primeira, segunda aula, as primeiras aulas de um aluno são totalmente diferentes do tipo de aula, da abordagem e às vezes até dos exercícios que eu vou dar para um aluno que está no nível intermediário. Mais ainda, o tipo de aula, a abordagem, os exercícios, amplitudes que eu vou dar para um aluno avançado. Então, só essas variações iniciais de iniciante, intermediário e avançado já é uma variação, já é algo novo para o cliente. E ali a gente vai ter umas 10, 20, 30 aulas para construir essas diferenças, né? E inserindo exercícios novos, porque dificilmente a gente consegue, em um espaço curto de tempo, ensinar todos os exercícios do iniciante ao avançado. Demanda tempo, demanda refinamento da qualidade, lapidar o movimento, lapidar o exercício. E aí você vai querer variar em toda a aula? Antes de pensar em variar, em construir algo novo, a gente precisa avaliar se a base está bem estruturada. Se esse cliente sabe trabalhar a partir do centro de força dele, se ele consegue manter o corpo alinhado, os 4 cantos da caixa torácica dele, quadril com quadril, ombro com ombro, os ombros com quadril, se ele sabe crescer pelas extremidades, fazendo oposição, sem perder a ativação do centro de força. Tudo isso está bem estruturado? Seu cliente sabe fazer isso?
Aí, depois que ele tiver com tudo isso estruturado, sabendo fazer isso, aí você pode pensar em utilizar variações de exercícios e acessórios. E não o contrário. O aluno está lá no começo, iniciando, aprendendo, precisando dessa repetição, mas você não quer variar a aula. Por quê? Está entediado? Está repetitivo? Não pode ser algo vindo do instrutor. Para eu querer variar, colocar um desafio, colocar um acessório, modificar o trabalho que eu estou fazendo com o aluno, tem que vir do corpo dele. Tem que ser uma necessidade vinda dele. Que você olhe e veja e perceba, esse corpo está preparado para uma variação, um desafio, um acessório, tá? Então, eu não penso em variar antes de eu ter algo estruturado. A base, a fundação do Pilates tem que estar estruturada no corpo do meu cliente. Aí eu vou pensar em variações e acessórios. Beleza, Fran. Entendi. Meu cliente vai evoluindo dentro do método Pilates, iniciante, intermediário, avançado. Ele tem um trabalho estruturado de base, ele sabe trabalhar a partir do centro de força, manter o alinhamento do corpo. E aí, como que eu faço? Posso colocar uma bola? Posso colocar uma TheraBand? Eu até posso colocar acessórios, pode ser a minha primeira opção, mas eu queria falar com vocês um pouco antes dos acessórios. Não tem uma ordem, não precisa ser primeiro variações, depois acessórios, ou primeiro acessórios, depois variações. Você pode escolher o que você quer fazer primeiro, mas explorar um pouco sobre variações. O que são variações? Variações é você mudar um movimento do exercício, é você mudar o ritmo do exercício, é você mudar a respiração daquele exercício, é você fazer combinações de exercícios. Vamos falar um pouquinho sobre isso, então. Eu falei de algumas variações que a gente pode fazer, né? Por exemplo, modificar um movimento do exercício, mudar o ritmo, mudar a respiração, ou fazer combinações. Então, vou dar um exemplo aqui do exercício 100. Então, todo mundo sabe que o 100 é 5 movimentos de braço inspirando, 5 movimentos de braço expirando. Nesse exercício, eu posso criar um desafio e fazer uma inspiração em 4 e uma expiração em 6. Então, em vez de fazer 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, vai ser puxa o ar em 4 e solta o ar em 6. Parece um detalhe, mas faz muita diferença quando meu aluno estiver praticando. Eu falei do ritmo, o roll-up, ele é um exercício longo, com uma respiração longa, o que torna ele um pouquinho mais controlado. Inspira, subiu, solta o ar, alongou, inspira, retorna e solta o ar sequenciando com controle. Eu posso fazer mais ritmo, eu posso criar mais ritmo no movimento, eu posso quebrar o movimento, fazer só a parte da frente. Tá? Outras variações que eu posso fazer, o abdominal single leg stretch, esse aqui. A gente já tem as variações dele, né? No iniciante vai ser mais aqui em cima, no intermediário eu vou baixando, no avançado eu faço a 5 centímetros do chão, né? Eu posso fazer ele pedalando, eu posso fazer ele subindo, descendo. Tá? Então a gente pode criar tantas variações. O spine stretch forward, que é a perna afastada um pouquinho para trás, pegar melhor essa grana. E que eu vou lá na frente. Uma pequena variação que eu posso fazer com atrás da nuca. Alonga. Volta, inspira. Mesma coisa só, que é esse movimento de torção. Se eu fizer ele como atrás da nuca, já mudo totalmente o exercício. Entendem? Então tem tantas possibilidades de variar e de criar um exercício
sem precisar inserir ainda nenhum acessório, sem precisar sair do método. Tem tantas possibilidades, para isso eu preciso conhecer esses exercícios. Faltou um exemplo, né, de combo. Falei de combo, deixa eu ver. Já sei. Posso fazer um jackknife, teaser, jackknife, teaser. Tá? Posso fazer jackknife, teaser e vai direto para um counterbalance. Troca. Do counterbalance, volta para o teaser. Enfim, possibilidades. E eu tô trazendo essas possibilidades aqui para vocês verem que é possível sim variar dentro do Pilates clássico sem precisar inventar exercícios, tornar a aula divertida. Claro que aqui eu estou falando de exercícios mais desafiadores, mas a gente tem as possibilidades de adaptação também, né? Dentro daquela ideia que eu falei de iniciante, intermediário, avançado, eu já faço as adaptações. Então, o 100 aqui que eu mostrei com as pernas estendidas, para o aluno iniciante eu faço com os joelhos flexionados a 90 graus. Eu adapto o exercício para um cliente que está começando, tá? Então, como eu falei também ali no abdominal, o aluno mais iniciante, a perna mais para cima, depois eu tenho mais para baixo, até que no nível avançado a perna está 5 centímetros do chão. Quando o aluno já está no nível avançado, fazendo com a perna 5 centímetros do chão, eu posso colocar uma bicycle, eu posso fazer o abdominal sentando e deitando, posso fazer essas variações. Posso fazer com uma bola, segurando uma bola nos braços, fazer esse movimento da perna? Posso. Posso também deixar o braço lá do corpo, só fazer a perna nos abdominais. Posso, enfim. A partir do momento que o aluno está fazendo bem o exercício, eu posso muita coisa. Tá? Eu posso muita coisa. Eu só não posso muita coisa quando o aluno ainda está em processo de construção dessa base dele, estruturando essa força a partir do centro de força dele. Região abdominal, pélvico, quadril estabilizados, cintura escapular estabilizada, e isso demanda um tempo, tá? A partir do momento, então, que o meu cliente já tem essa base estruturada, que ele já tem esse controle, cintura pélvica, cintura escapular, ele tá fazendo bem coordenação de exercícios, tá no nível... não precisa ser um nível avançado, não precisa ser com a perna 5 centímetros do chão, mas ele tem esse controle, mesmo que a perna esteja na diagonal alta, eu posso acrescentar um acessório. Eu só tenho que lembrar que quando eu coloco um acessório, ou quando eu faço uma variação, assim como eu fiz, de movimento, de ritmo, de respiração, combinando movimentos, eu estou criando um desafio a mais. Então, vai ser muito difícil que o meu cliente consiga manter aquele nível de exercício que ele estava, aquela amplitude de movimento que ele estava. Ele provavelmente vai ter que regredir um pouquinho. Então, se ele estava lá com a perna na diagonal, à frente, talvez ele tenha que subir um pouquinho a perna, por exemplo, tá? Se ele conseguir trazer bastante o joelho para o peito, manter o peito bem elevado, talvez ele tenha dificuldade um pouquinho mais. Então, a gente tem que diminuir, talvez, o número de repetições, enfim, ou realmente deixar no ângulo menor, tá? Então, tenham isso em mente. Estou criando um desafio a mais, o meu aluno está num determinado patamar, ele vai acabar dando uma reduzidinha para conseguir dar conta daquela variação que eu criei ou daquele acessório que eu estou incluindo. Certo? Claro que a questão de variações, se vocês tiverem alguma dúvida, pessoal do Instagram, pessoal do YouTube e do Facebook, tiverem alguma dúvida, podem colocar aí no chat, tá? Que eu respondo. Agora, falando de acessórios. Eu sei que a primeira coisa que fala de Pilates, as pessoas pensam em bola. E eu sei que vai ter uma galera do Pilates Clássico que vai dizer, Joseph, não conhece bola, isso não foi a coisa que ele inventou, ele não usaria, blá, blá. E vai ter uma outra galera do outro lado do contemporâneo que vai dizer, não, mas se ele tivesse vivo, ele utilizaria. Nenhum dos dois são certos, porque a gente não sabe se ele utilizaria ou se ele não utilizaria. Então, é besteira. É besteira ficar discutindo isso, é perda de tempo a gente ficar tentando argumentar isso, ou convencer de que é certo, ou de convencer que é errado. Você tem que saber se você está fazendo certo ou se você está fazendo errado. Se você fica tentando convencer outras pessoas de algo, e aqui vale para a vida, tá?
Vale para a vida. Se você ficar tentando convencer as pessoas de que algo é bom, é porque você não tem certeza que aquilo é bom. Se você ficar tentando convencer as pessoas de que algo é ruim, é porque você não tem certeza que aquilo é ruim. Porque se você tem certeza que aquilo é bom, você simplesmente usufrui daquilo, segue aquilo e não dá nem bola para o que os outros pensam. Se você tem certeza que aquilo é ruim, você simplesmente não usa, não dá bola para aquilo, você segue em frente. Agora, se você ficar batendo naquela tecla, é porque você não tem certeza. Se você não tem certeza, experimenta. Experimenta usar bola. Ou experimenta não usar bola, usar outros acessórios, experimenta as variações do corpo, né? Enfim, não tem certo, não tem errado, tem instinto. E eu ouvi uma frase do Jay Grimes esse final de semana. Para quem tá aqui agora não sabe, eu tô em Los Angeles, vim fazer um curso com Jay Grimes, que eu já tinha comprado antes da pandemia, enfim. E Jay Grimes, para quem também não sabe, ele estudou com Joseph Pilates diretamente. E ele é muito sábio nessas questões, ele é muito assertivo. E ele disse que não tem problema de errar. A gente não é Deus. Nós somos instrutores de Pilates, não somos deuses. A gente é um ser humano. E como qualquer ser humano, a gente pode errar com o nosso cliente, pode acabar. O nosso objetivo é escolher o exercício certo para ele, o exercício certo para aquele corpo. Mas eventualmente a gente pode errar. E tá tudo bom se a gente der uma aula ruim. Acontece de vez em quando dar uma aula ruim. Porque a gente não pode dar uma aula perigosa. O que não pode existir é um Pilates perigoso. Se não for perigoso, tá tudo certo. Tá? Mas para que não seja perigoso, seja bom e que você não saia do rumo de onde você quer ir, que não se perca nesse caminho, nesse mundo de informações que a gente está agora, tenha em mente o que Joseph Pilates criou, o que ele deixou de acessórios. Busque conhecer isso, busque experimentar isso no seu corpo. E se fizer sentido para você, segue. Se não fizer sentido para você, tudo bem, tá? O importante é que você tem que acreditar com aquilo que você faz, aquilo que você trabalha. Eu já trabalho, como eu falei, há 10 anos com Pilates clássico. Já experimentei algumas sequências como aluna de Pilates contemporâneo. Nunca dei aula de Pilates contemporâneo, fiz algumas aulas e não me encontrei. Para mim, não fez tanto sentido quanto o clássico faz para mim. Importante que vocês descubram de vocês e experimentem o que tem, né? Assim como eu experimentei o contemporâneo, vocês experimentem o clássico e tirem suas próprias conclusões a partir disso, tá? Então, eu vou falar um pouquinho dos acessórios clássicos. Entre os acessórios clássicos, nós temos o bastão. O bastão, ele pode ser de madeira e ele é leve, um pouco mais leve, é só o peso da madeira. Mas temos também agora bastões metálicos que dentro tem um peso. E aí tem de 1 quilo, meio quilo, enfim, né? Além do bastão, que tem com carga ou com menos carga de madeira, tem também os pezinhos, né? Então, tem a série dos weights, né? Que é a série de pezinhos que faz usando o braço. Quando eu falo de utilizar os acessórios, eu quero que vocês entendam que a gente tem esses acessórios para um determinado uso, mas que a gente pode, por exemplo, fazer uma aula inteira de pilates de solo com o bastão. A gente pode fazer uma aula inteira de pilates de solo com pezinho. Tem a série com os pezinhos, mas a gente pode fazer uma aula inteira no mat com os pezinhos. O Magic Circle, que é o anel de pilates, né, Flex Ring, já vi vários nomes. Mas o nome dele é Magic Circle, círculo mágico, que tem as almofadinhas. Ele também tem uma sequência de exercícios específicos do Magic Circle. Quem tem a parte de pernas, né, e tem a parte de braços, tá? Standing arms, standing legs, tem a parte de sentado, standing é em pé, né? Então a gente faz série de braços em pé com Magic Circle, séries de perna em pé com Magic Circle, e a gente tem uma sériezinha de exercícios deitados e sentados com Magic Circle, mas eu também posso usar o Magic Circle numa aula inteira de Mat Pilates. Eu posso fazer todos os exercícios de solo com o Magic Circle. Bom, aí vem alguns outros menos conhecidos e menos usados também, talvez até pelo valor, né? Bastão, pezinho, Magic Circle, acho que todo mundo que já era da área do Pilates já tem uma ideia do que é, já conhece um pouco mais. Mas nós temos os push-ups device, que são estruturas metálicas com um handle de madeira para botar a mão e fazer
flexões, tá? Daí tem uma série de exercícios que a gente vai, bota a perna para frente, bota a perna para trás. Os push-ups device não tem um valor tão baixo, porque ele é um material forte, ele é pesado. No caso da esse, não dá para fazer match pilates com ele, mas dá para fazer muito exercício com ele. Tem o Tool Corrector, que é um acessório para os dedos dos pés, que eu tenho um. É uma molinha uma mola no meio, com 2 alças nas pontas, em que a gente coloca ali os dedos dos pés, o dedão, né, do pé, para fazer exercícios. É ótimo para quem tem joanete. Então a gente faz exercícios abrindo, exercício com o pé para frente, para trás, rodando um para frente, um para trás, só num pé, puxando aqui no dedo da mão. E nesse acessório, que também não é todo mundo que conhece, eu tenho um e eu faço nos dedos da mão, tá? E aí eu faço para trabalhar a cintura escapular e faço o match inteiro com ele, alternando entre os dedos da mão e os dedos dos pés. Então é um acessório clássico que tem seus exercícios específicos, mas que a gente também pode utilizar o match inteiro com ele, tá? É diferente de uma banda elástica? É diferente de uma banda elástica, mas eu trabalho essa ideia de abrir a mola conectando a cintura escapular, ativando essa musculatura das costas. É um pouco parecido do que se eu pegasse, por exemplo, uma mini band e colocasse aqui no meu punho e abrisse. Vai trabalhar a mesma ideia, né? Então, mini band não é um acessório clássico, mas que dá para fazer um trabalho fantástico, tá? Que o Tool Corrector na mão também proporciona, tá? Foot Corrector é um acessório que também não é tão comum a gente ter nos estúdios de Pilates, que é uma estrutura metálica. Esse é difícil explicar, porque ele tem um arco metálico no formato como se fosse para botar um mini barril e com molinhas para a gente esmagar. São as únicas molas dentro do Pilates que a gente esmaga as molas. Todas a gente abre as molas, né? O Foot Corrector a gente pisa em cima e pressiona a mola. E aí a gente faz, em cima daquela estrutura, bota a parte mais dos dedos, o meio do pé, o calcanhar, desliza para frente e para trás, né? Dá para fazer também exercícios, um trabalho específico para o pé, tá? Então veja só como o Joseph Pilates se preocupava com essa questão dos pés, né? A gente tem Tool Corrector, a gente tem Foot Corrector, no Reformer tem a barra de pés, então ele faz um bom trabalho de pés dentro do Pilates. Faz sentido, então, eu incluir alguns exercícios de pés para o meu cliente, mesmo sem eu ter esses acessórios? Eu acho que sim, né? Então eu incluo sim, se eu não tenho esses acessórios disponíveis, ou se eu estou dando uma aula online e meu cliente está em casa, por que não eu colocar uma toalhinha no chão e pedir para ele pegar a toalhinha com os dedos do pé? Por que não pegar uma bolinha de tênis e massagear o pé do meu cliente na bolinha de tênis, ou pressionar o pé dele na bolinha de tênis? Por que não? Se eu não tenho o bastão, que eu acabei de falar para vocês que é um bastão clássico, eu não pegar um cabo de vassoura para substituir um bastão. E o próprio bastão usar ele para fazer uma massagem no pé. Entendem? Então, eu não tenho esses acessórios, mas eu conheço eles, eu já experimentei eles, já vivenciei eles. E na falta deles, eu sei algumas possibilidades de substituições. E como colocar isso, às vezes, numa aula inteira de Match Pilates, uma aula inteira do solo, ou separar uma parte da aula, uma parte inicial, ou na parte final da aula, alguns exercícios específicos para trabalhar o pé, ou enfim. Bom, o último acessório clássico que eu vou falar aqui é o Briefacizer, ou P-Wheel. Esse é muito bonitinho. Ele é como se fosse um catavento de metal e tem uma estrutura aqui na ponta de madeira que a gente segura. E aí essa estrutura, né, esse catavento, tem um tubinho para colocar um canudinho ali e soprar. Por que bota o canudinho? Porque outra pessoa vai soprar, então daí tu só tira o canudinho e bota fora, né? E aí bota outro canudinho ali para uma outra pessoa soprar. Então ele não vai ficar todo mundo soprando no mesmo lugar, né? Então tem esse cuidado de higiene. E aí ele trabalha o que? O Briefacizer. Respiração, capacidade respiratória. Ele é muito parecido com um ergospirômetro, né? Em que tu inspira e sopra e aí marca, né, a tua capacidade ventilatória. Ele é muito interessante. E se eu não tenho o Briefacizer, né? O Briefacizer a gente tem também um exercício de flexão do tronco, fechando as costelas, cavando o abdômen.
trabalhando esse engajamento de centro de força, de powerhouse, mas se eu não tenho, será que vale a pena eu pegar um balão e estimular o meu aluno a expirar, enchendo o balão dele o máximo que ele pode? Não vai fazer um trabalho parecido, mas com a mesma intenção? Claro que se eu tiver um Brief Exerciser é muito melhor, mas se eu não tiver, e eu conheço os exercícios e as possibilidades do Brief Exerciser, por que não? Tá? Então, eu venho aqui para levantar questionamentos, tá? Por que não? Por que sim? Para quem? Como? Tudo isso tem que ser questionado antes de incluir qualquer acessório, seja ele clássico ou não, tá bom? Então tá, Fran, tá me dizendo que tem a linha, vários exercícios, vários acessórios clássicos que eu posso utilizar, mas se meu cliente está em casa, numa aula online, eu posso usar coisas de casa, é isso? É isso, mas com sabedoria, sabendo o que você está fazendo, não olhando na internet, buscando informação de qualquer lugar, tá? Senão vira qualquer coisa. Qualquer coisa a gente não ensina, a gente ensina Pilates. Em casa, todo mundo vai ter. Todo mundo tem uma toalha, todo mundo tem um cabo de vassoura, todo mundo tem uma cadeira, todo mundo tem uma bola, não necessariamente a bola grande, a bola suíça, uma bola de futebol, uma bola de vôlei, uma bolinha de tênis, alguma bolinha. Todo mundo tem um balão, se não tem é baratinho também para comprar, não é que nem um foot corrector, uns push-up devices, estava R$1.000 o push-up device, um dia eu vi. Todo mundo tem, às vezes, até uma caneta que eu posso usar como um acessório para criar essa ideia de organização escapular, né? Então, se eu sei para que serve o acessório, eu uso uma caneta para arrumar, ajustar, né, o exercício. E aqui eu posso fazer, né, o trabalho com o meu cliente com uma caneta. Cresce, né? Não é isso, vejam bem, com a caneta eu ajustar para fazer um trabalho, tá? Todo mundo tem, e eu tenho que pensar nesses acessórios caseiros quando eu vou dar uma aula online ou quando eu vou me deslocar até o meu cliente e eu não tenho os acessórios, ou é difícil carregar, porque o foot corrector é pesado, o push-up device é pesado, carregar pezinhos é pesado, então a gente pode pegar garrafinhas de água, encher, ou pegar, enfim, latinhas de algum condimento que meu cliente tem em casa, tá? Eu só preciso saber como usar esses acessórios alternativos e saber fazer isso com sabedoria, tá? Então, antes de eu pensar em utilizar esses acessórios, sejam eles clássicos ou não, para variar a minha aula, eu preciso primeiro conhecer os exercícios, explorar os exercícios, e aí eu posso utilizar o que eu quiser, né? Como eu falei, até uma caneta, porque a partir do momento que eu domino os exercícios de Pilates, eu domino as minhas aulas, a maneira que eu conduzo elas, eu sei o meu objetivo com o meu cliente no Pilates, aí eu só tenho que decidir quando que o meu cliente vai estar pronto para isso, tá bom? Então pensem nisso. Se vocês buscam e me questionam como ter aulas criativas, como variar na aula de Pilates, o motivo para você se perguntar isso é porque você acha que não pode repetir exercícios, você está enganado, tá? Porque ficar sempre variando exercícios não vai realmente treinar o seu aluno, evoluir o seu cliente, não vai fortalecer a base dele, ele precisa ter uma base fortalecida, estabilizada, para daí você criar algum tipo de desafio. E porque, assim, o Pilates, ele, no primeiro momento, ele já vai desafiar esse cliente, né? Ele não tem uma base estável, ele não tem ativação de centro de força, você está ensinando ele a construir isso no Pilates. A partir do momento que ele constrói isso, tem essa força, essa base, você começa a desafiar essa base. Não faz sentido eu pegar uma pessoa que não tem equilíbrio, que é desequilibrada, e botar ela no pé só, ela vai cair, ela vai se desequilibrar. É que nem as pessoas que acham que, eu vou trabalhar equilíbrio com o meu cliente, colocar ele em cima de uma bozu, colocar ele no pé só. Não é assim que a gente trabalha equilíbrio, né? A gente trabalha equilíbrio trabalhando força. Falta de equilíbrio é falta de força. Então, eu não vou aumentar a força de ativação central do meu cliente colocando carga, variações. Não, eu preciso trabalhar essa ativação de uma maneira mais fácil para facilitar a ativação desse músculo, para depois eu começar, então, a criar grandes amplitudes, criar variações, colocar acessórios e potencializando essa ação muscular dele, tá? Então, não pensem que vocês não podem repetir exercício, você tem que estar sempre variando exercício, sempre colocando um acessório diferente. Não precisa ser assim.
Ficar sempre variando não é um fundamento de treinamento. Para quem entende, estuda princípios de treinamento de força, vai entender o que eu estou falando. Você precisa de repetição, tá? Essa é a base do método. Treino, tá? Até porque se você ficar sempre procurando exercícios novos, vai chegar uma hora que você não sabe mais o que fazer em aula, o aluno não vai evoluir, você vai estar perdido, sem nem saber mais se você está fazendo pilates ou o que você está fazendo. O que você precisa é ter uma boa metodologia de ensino, saber como evoluir com seus clientes, com o exercício que você tem, passo a passo, pouco a pouco. Então, dando as correções certas no tempo certo, evoluindo no tempo certo, dando as dicas no tempo certo. É assim que a gente faz para ter resultado no longo prazo. Porque Pilates não é para fazer durante um mês, um ano. Quem começa a fazer Pilates faz por anos. Porque Pilates é para a vida, não é algo pontual, é algo que não tem fim. Estou há 10 anos já fazendo esses exercícios e estou sempre aprendendo algo novo. Tem sempre algo a mais para eu fazer, eu aprender e levar adiante para meus alunos, tá? Então não pensem que precisa variar toda a aula, porque daqui a pouco seu aluno vai... Não. Saiba o que você está fazendo. Tem um método para ensinar ele e vai dar tudo certo. Certo? Beijo. Obrigada por quem assistiu até aqui.